Você acorda, escova os dentes, pega o celular e vê que não há más notícias. Ninguém morreu. Seu trabalho está estável. Você pagou os boletos do mês, tem comida na geladeira e até conseguiu dormir direito. Não há tragédia alguma pairando sobre você. E mesmo assim, tem algo errado. Uma sensação que você não sabe nomear, mas que está ali, presente como uma brisa pesada dentro do peito. Uma ausência de entusiasmo, um eco de silêncio atrás dos olhos, como se a alma tivesse desligado o som do mundo. E o mais estranho de tudo, não há motivo aparente para se sentir assim. É como se você tivesse sido invadido por uma tristeza clandestina, uma melancolia que não pediu permissão para entrar e agora se esconde por trás dos gestos automáticos do dia a dia. E você começa a se perguntar, como é possível estar mal se está tudo bem? A verdade é que esse tipo de tristeza, silenciosa, sorrateira, sem catástrofe, é mais comum do que parece. Mas poucos falam sobre ela, porque ela não grita, ela não quebra nada. Ela não paralisa como uma crise de ansiedade, nem grita como uma depressão profunda. Ela apenas se instala, disfarçada de cansaço, de preguiça, de tédio, de hoje não estou muito bem, mas passa. Mas não passa, e como não tem nome, você não sabe nem por onde começar a pedir ajuda. Fica esperando que desapareça sozinha, e quando ela não vai embora, a culpa aparece. Porque se você tem tudo, por que diabos está se sentindo assim? Por que está triste se o mundo não te derrubou? Por que parece ingrato, dramático, exagerado? E é nesse exato ponto que muita gente desiste de si mesma. Porque começa a acreditar que não tem direito de sofrer. Começa a achar que a dor é inválida, que está sendo mimado, que é só falta do que fazer. E quanto mais você tenta se convencer disso, mais desconectado de si você fica. Você não entende o que está acontecendo dentro de você, mas sabe que alguma coisa está errada. Só que como não tem nome, você segue ignorando. Vai empurrando com a barriga, fingindo que está tudo bem porque, aparentemente, está mesmo. E nisso, a tristeza sem nome vai criando raízes, vai ganhando peso, vai ocupando espaço dentro de você como uma mala esquecida no canto do quarto, que ninguém sabe de quem é, mas que está ali, atravancando o caminho. E cada vez que você tropeça nela, finge que não foi nada. Existe um tipo de dor que não vem do que aconteceu, mas do que não aconteceu. Não é o trauma óbvio, a perda devastadora, a briga irreparável. É o não sentir, o não se reconhecer. É a ausência do brilho no olhar, o sorriso que sai porque tem que sair. É o corpo presente e a alma ausente. E você começa a se perguntar se é você que está estragado, se tem algo errado com você por não conseguir aproveitar o que tem. E essa dúvida, essa insegurança, esse auto-julgamento silencioso são mais venenos do que a tristeza em si, porque eles invalidam o que você sente. E ninguém pode curar aquilo que não pode sentir. Ninguém consegue se cuidar enquanto está tentando se convencer de que não está doente. A tristeza sem motivo aparente é muitas vezes um grito abafado de algo mais profundo. Pode ser cansaço emocional, esgotamento afetivo, um luto não vivido, uma vida que deixou de fazer sentido. E não é porque você não consegue explicar que essa dor não existe. O sofrimento não precisa de uma justificativa para ser real. Ele só precisa ser escutado. Porque mesmo quando tudo vai bem, ainda pode haver algo aí dentro pedindo socorro. E o primeiro passo não é resolver, é reconhecer. É olhar para dentro com coragem e dizer: talvez eu esteja sofrendo, mesmo sem saber exatamente por quê. E tudo bem. Eu posso sentir isso. Eu mereço entender isso. Eu tenho o direito de me escutar. Você se veste, responde mensagens, resolve o que tem para resolver, entrega os prazos. Vai ao mercado, paga as contas, dá bom dia para o porteiro. Talvez até poste uma selfie com legenda de gratidão. E por fora, está tudo certo. Você parece bem. Você funciona. A vida segue. Só que ninguém percebe, às vezes nem você, que tudo isso está acontecendo no modo automático, que a sua rotina virou uma performance, que por dentro a sensação é de estar sobrevivendo e não vivendo. Você faz tudo o que precisa ser feito, mas faz como quem segura a respiração, como quem nada em uma piscina profunda sem saber onde está a borda. A funcionalidade vira máscara e o seu colapso
começa a acontecer em silêncio, atrás dos compromissos cumpridos. Essa é uma das armadilhas mais traiçoeiras do mal-estar emocional moderno. A gente aprendeu que estar bem é dar conta, que estar saudável é manter a agenda cheia, cumprir tarefas, não parar. E nessa lógica, quem continua funcionando não pode estar mal. Só que o emocional humano não obedece a planilhas, não segue calendário, não responde à produtividade com gratidão. O corpo pode até seguir operando como uma máquina, mas a alma já pode ter entrado em colapso. O mundo só vê o que você entrega, não o que você sente. E quando tudo em volta valida esse funcionamento impecável, o sofrimento interno vai sendo sufocado pela eficiência. Você deixa de se escutar, de se perguntar o que realmente sente, porque não tem tempo, porque tem mais o que fazer, porque isso passa, e no fundo, porque está com medo do que pode descobrir. Esse tipo de cotidiano funcional é perigoso porque legitima a desconexão. A pessoa continua produzindo, se comunicando, aparecendo nos lugares, e ninguém percebe que ela está desmoronando. Às vezes, nem ela, porque se o mundo continua girando, é sinal de que está tudo bem, certo? Errado. A dor não some porque você está ocupado. O vazio não desaparece porque sua agenda está cheia. A tristeza não tira férias só porque você ainda está entregando resultados. Em algum momento, a conta chega, e ela pode vir em forma de crise de pânico, esgotamento, perda de sentido, ou aquela sensação de que a vida perdeu a cor e ninguém notou. E aí você se pega pensando, mas por que estou assim? Eu estou trabalhando, eu estou com amigos, eu estou fazendo tudo certo. Sim, você tá. Mas a pergunta é, você está se sentindo vivo nesse processo? Ou só está reagindo aos estímulos, aos horários, às expectativas dos outros? Porque uma coisa é existir, outra é habitar a própria vida com presença. E é muito fácil confundir as duas coisas quando tudo parece normal. Quando se é funcional demais, o mundo para de fazer perguntas. E é aí que mora o perigo, porque às vezes é no silêncio dos outros que a gente aprende a se calar. E quando você silencia a própria dor por tempo demais, ela começa a gritar de outras formas. A verdade é que nem toda dor precisa derrubar para ser real. Nem todo sofrimento precisa paralisar. Existem colapsos que acontecem de pé, gente que está desmoronando enquanto ri, que está afundando enquanto responde e-mails, que está gritando por dentro enquanto cozinha, trabalha, dirige. E o que mais machuca nessas situações não é nem a dor, é a solidão. É perceber que ninguém percebeu, que todo mundo acha que você está ótimo, que você é a pessoa forte, a luz do grupo, o mais maduro, o mais centrado. E você começa a achar que se mostrar vulnerável seria trair essa imagem, que pedir ajuda seria drama, que desacelerar seria fraqueza. Só que tem uma hora em que o corpo pede ar, a alma pede pausa, e você precisa escolher, continuar representando a normalidade ou escutar o que está tentando te salvar. Porque às vezes, não é a sua vida que está errada, é a forma como você parou de habitá-la. E enquanto seguir funcionando sem sentir, vai continuar sufocando a única coisa que pode te curar, a verdade emocional que você esconde até de si mesmo. Você se pega triste e na mesma hora se repreende. Mas por que estou assim? Tem gente passando fome, tem guerra, tem quem perdeu tudo. Eu devia era agradecer. E assim, numa frase automática e aparentemente nobre, você enterra a própria dor. Você se convence de que sofrer é privilégio, que só quem passa por tragédias explícitas pode reclamar, que sentir-se mal quando se tem tudo é ingratidão, é egoísmo, é falta do que fazer. E com isso, você vai construindo um abismo entre o que sente e o que se permite sentir. Porque agora, além da tristeza, você carrega a culpa por senti-la. Um sofrimento duplo, a dor emocional e a vergonha de senti-la sem justificativa válida. Essa é a prisão psicológica de quem vive se comparando com o sofrimento alheio. É como se houvesse uma hierarquia da dor, onde só os traumas grandiosos merecessem escuta e acolhimento, onde quem tem casa, comida e afeto não pode estar mal. Mas a verdade é que dor não se mede em catástrofes, ela se mede em intensidade emocional, enquanto aquilo que está faltando ou doendo dentro de você
afeta sua capacidade de existir com leveza. E isso não depende do tamanho da tragédia, depende da sua história, do que ficou represado, do que nunca foi nomeado, do que você teve que engolir sorrindo porque não era nada demais. É nesse lugar invisível que o sofrimento silencioso cresce, porque ninguém olha para ele, nem você. E o mais cruel é que essa invalidação emocional geralmente começa cedo. Lá atrás, quando você ouvia, tem gente em situação pior, você devia agradecer. E você aprendeu a silenciar o incômodo, a dor, a solidão, a frustração. Aprendeu que demonstrar tristeza era ingratidão, que sentir demais era ser fraco, que reclamar era pecado. E agora, adulto, toda vez que sente um aperto inexplicável, um cansaço existencial, uma vontade de chorar sem saber porquê, você também se censura, também se reprime, também diz a si mesmo que não tem motivo, mas tem. O motivo é que você tem uma alma, um mundo interno que não cabe nas métricas do mundo externo. E ele precisa respirar. Negar a dor porque ela não é tão grande assim é como se negar um copo d'água porque outros estão morrendo de sede. Você não resolve a dor do mundo anulando a sua. Muito pelo contrário. Quando você acolhe seu sofrimento, você se torna mais capaz de acolher o do outro. Porque agora você sabe como é estar ali. No fundo, o problema não é a tristeza que aparece, é o julgamento que ela sofre. É a exigência de justificar o que sente com uma narrativa trágica. Como se só a dor com currículo fosse legítima. Como se fosse preciso ter sangrado por fora para justificar o que sangra por dentro. E aí, por medo de parecer fraco, mimado ou ingrato, você se fecha. Você se finge de bem. Você sorri. Você diz, tá tudo certo. E quanto mais você nega, mais essa dor cresce na escuridão. Porque o que não é visto vira sintoma, vira apatia, irritação, insônia, desconexão. E quanto mais funcional você é, menos as pessoas percebem. E quanto menos percebem, mais sozinho você se sente. E aí, num ciclo perverso, você começa a acreditar que não tem direito de ser ajudado, que não merece cuidado, que sua dor é pequena demais para incomodar alguém. Mas não é. Nenhuma dor é pequena demais quando está te fazendo sofrer. Nenhuma tristeza é boba se ela te rouba a vontade de viver. Você não precisa estar em ruínas para pedir ajuda. Você não precisa esperar que tudo desabe para se permitir sentir. Sua dor é válida, mesmo sem tragédia, mesmo sem causa aparente, porque ela diz respeito ao seu mundo interno, e ele só você conhece, só você sente, e só você pode escolher parar de se comparar com o caos do mundo para finalmente cuidar do caos que está aí dentro, silencioso, mas real. Você não está sozinho. Tem gente ao seu redor. Gente que te chama no WhatsApp, que curte suas fotos, que te convida para sair. Gente que, se olhar de fora, diria que você tem uma boa rede de apoio. E ainda assim, tem dias em que o silêncio dentro de você é ensurdecedor. Você se sente isolado em meio à multidão, um estranho no meio dos amigos, um corpo presente com a alma à deriva. E o mais angustiante, não dá para explicar. Porque como você vai dizer que se sente sozinho, se aparentemente está cercado de afeto? Como verbalizar uma solidão que não tem forma, não tem motivo, não tem ausência clara? Essa é a solidão emocional. Aquela que não se resolve com presença física, mas com conexão real. É estar com pessoas e, ao mesmo tempo, sentir que ninguém te enxerga de verdade, que ninguém percebe o que está acontecendo dentro de você, porque você aprendeu a disfarçar, a fazer piada, a manter a conversa leve, a parecer ocupado, a responder, tá tudo bem, com tanta naturalidade que até você começa a acreditar. Só que não está. Você sabe, porque quando a porta do quarto se fecha, o vazio volta, a máscara escorrega, a presença some, e o que sobra é o silêncio, aquele que você esconde até de si mesmo. E o pior é que essa solidão cercada de gente costuma gerar ainda mais culpa, porque você pensa, como posso me sentir assim se tenho amigos, se tenho com quem contar? Mas conexão verdadeira não se mede por número de contatos, se mede por profundidade, por espaço de escuta, por presença emocional e, às vezes,
por mais que você esteja rodeado, ninguém realmente te escuta. Porque ninguém sabe o que você está escondendo. E você não sabe como dizer. E talvez no fundo ache que nem pode dizer. Que sua dor é um incômodo, que vai preocupar os outros à toa, que se abrir seria uma exposição desnecessária. Então, você opta por calar, e o silêncio se torna sua língua. Você fala de tudo, menos do que realmente importa. Compartilha memes, notícias, planos, mas guarda o essencial. Aquilo que está entalado no peito. Aquilo que só aparece de madrugada quando tudo fica mais quieto. Quando a máscara escorrega e a alma sussurra: eu queria ser visto. Não pelos olhos, mas pela escuta. Por alguém que perceba além do sorriso, além da produtividade, além das respostas automáticas. Alguém que diga: eu vejo que tem algo aí, e eu fico. Mas enquanto esse alguém não aparece, você precisa se ver, se escutar. Porque às vezes, o maior silêncio não é o que vem de fora, é o que você impõe a si mesmo. É o que te impede de nomear o que sente, de se reconhecer vulnerável, de se permitir quebrar. A solidão emocional nasce quando você se abandona. Quando, para manter a aparência de normalidade, você desliga o radar interno e passa a existir apenas como reflexo das expectativas alheias. Só que nenhuma quantidade de companhia externa preenche o buraco da ausência interna. E por mais que tentem te convencer de que você tem tudo, você sabe que falta algo. Falta você. Falta a sua verdade sendo dita sem medo. Falta espaço para sentir o que sente sem se explicar. Falta liberdade para admitir que, mesmo cercado, você está cansado. E isso não é drama, não é fraqueza, é humano. Porque conexão não é estar junto, é ser tocado. E se ninguém te toca por dentro, não importa quantos te cercam por fora. E talvez o maior ato de coragem agora seja esse: quebrar o silêncio. Dizer para si mesmo, com honestidade brutal: eu estou aqui, mas me sinto longe. Eu estou com todos, mas estou só. E permitir que esse reconhecimento seja o começo da sua reconexão consigo. Você tem consciência de tudo o que conquistou. Sabe o quanto lutou. Reconhece que muita coisa poderia estar pior. E não é cego aos próprios privilégios. Pelo contrário, você vive lembrando disso. Mas ainda assim, alguma coisa dentro de você dói. Ainda assim, a tristeza vem. O vazio aparece. A apatia se instala. E quando isso acontece, o primeiro pensamento que vem é uma acusação interna. Você devia estar agradecendo e não reclamando. Como se sentir-se mal fosse uma traição. Como se entristecer fosse cuspir no prato que comeu. E aos poucos, você vai confundindo sofrimento com ingratidão. Vai acreditando que, por estar triste, está sendo ingrato. E por isso, silencia. Finge que está bem. Enterra o que sente, como se o ato de sofrer anulasse sua gratidão. Mas isso não é real, porque ser grato e estar mal não são opostos. São emoções que podem coexistir no mesmo corpo. É possível agradecer pela vida e ainda assim sentir dor. É possível reconhecer tudo de bom que se tem e ainda assim estar emocionalmente exausto. O problema é que a sociedade criou um discurso tóxico de gratidão obrigatória. Um mantra de positividade que ignora a complexidade da experiência humana. E nesse cenário, qualquer sinal de tristeza é visto como reclamação. Qualquer suspiro mais fundo é lido como descontentamento. Qualquer pausa emocional vira fraqueza. E assim, você aprende a calar, a se censurar, a enfeitar o que sente com uma camada forçada de otimismo. Mas a verdade é que a dor não deixa de existir só porque você tem consciência dos privilégios. Dor não respeita lógica, ela brota de dentro. Vem de histórias, de ausências, de pressões invisíveis, de feridas que ninguém vê. Você pode estar com tudo resolvido na superfície e ainda assim ter coisas não resolvidas dentro de si. E quando você nega isso em nome da gratidão, você não está sendo justo consigo, está sendo cruel. Está dizendo a si mesmo que só pode sofrer se tudo estiver em ruínas, que só pode sentir se a dor for dramática, evidente, incontestável. Mas o sofrimento mais perigoso é justamente aquele que ninguém vê, aquele que é silencioso demais para comover os outros.
mas forte o bastante para te paralisar por dentro. E quando você tenta preencher esse desconforto com frases prontas, tem gente em situação pior. Pelo menos você tem saúde. Agradeça por ter um emprego. O que você está fazendo na prática é anular a própria dor. É dizer a si mesmo que o que sente não importa, que não é legítimo, que não é suficiente. E esse tipo de autoinvalidação vai drenando sua vitalidade, vai transformando a sua vida numa sequência de obrigações emocionais. Você se vê forçado a estar bem, a sorrir, a agradecer. E nisso, esquece que a gratidão verdadeira não nasce da repressão, nasce da liberdade de sentir tudo, inclusive a tristeza. Você não precisa se odiar por estar mal, não precisa se julgar por ter dias ruins. A vida não é uma linha reta de gratidão plena, é um emaranhado de emoções conflitantes. Você pode sim agradecer pelo que tem e ainda assim chorar à noite. Pode ter emprego, casa, saúde e sentir que falta algo. Pode amar quem está ao seu lado e ainda assim se sentir sozinho. Isso não faz de você ingrato, faz de você humano, um ser que sente, que sofre, que às vezes se perde. E tudo bem. Gratidão não é sinônimo de negação, não é anestesia emocional. Gratidão real acontece quando você é capaz de olhar para tudo, inclusive para sua dor, e ainda assim escolher continuar. E continuar não é fingir que está tudo bem, é reconhecer que nem sempre está, e mesmo assim se acolher. É esse o verdadeiro gesto de gratidão. Não o de silenciar o que sente, mas o de se permitir sentir, sem culpa. Você acorda cansado, mesmo depois de uma noite inteira de sono. Sente dores que não sabe explicar, uma tensão constante nos ombros, uma pressão no peito, um aperto no estômago. Às vezes é uma insônia que surge do nada, outras uma vontade súbita de chorar sem motivo, ou aquele esquecimento estranho, como se a mente estivesse embaçada. E você até tenta explicar racionalmente. É só estresse. Deve ser o café. Tô ficando velho. Mas no fundo, sabe que tem algo ali. O corpo está tentando dizer o que você não quer ouvir. Porque antes de qualquer colapso emocional, o primeiro a gritar é o corpo. E quase sempre, ele grita baixo. Só o suficiente para ver se você escuta. É assim que o mal-estar sem nome começa a se manifestar. Não como uma grande explosão, mas como um ruído persistente. Um incômodo sutil, uma sensação de que algo não está certo. E como não tem explicação aparente, você ignora. Toma um remédio, marca uma consulta genérica, passa mais café, aumenta o volume do dia, até que um dia o corpo para e você finalmente percebe que estava gritando há muito tempo. Você é que não queria escutar. O corpo, quando não é ouvido, adoece. E quando você se obriga a funcionar em estado de exaustão emocional, ele encontra uma forma de te frear, às vezes com dor, às vezes com crises, às vezes com um apagão completo do sistema. A verdade é que o corpo sente antes da mente entender. Ele capta o não dito, ele percebe a sobrecarga, ele responde ao silêncio que você impõe às suas emoções. E se você vive escondendo o que sente, ele vai trazer à tona. Vai transformar tristeza em cansaço crônico, ansiedade em palpitação, apatia em dores difusas. Vai pedir atenção do único jeito que pode, somatizando. E não, isso não é coisa da sua cabeça. É coisa do seu corpo tentando salvar sua alma, tentando te proteger da desconexão total com você mesmo. Porque quando você para de sentir, o corpo começa a sofrer no seu lugar. E o mais cruel é que muitas vezes você não tem tempo ou permissão interna para parar e ouvir esse chamado. Você pensa, não posso me dar esse luxo agora. E continua. Vai empurrando com a barriga, adiando a escuta, negligenciando o próprio bem-estar, até que o corpo te derruba, força o repouso, impõe a pausa. E aí, no meio da exaustão, você se dá conta de que o corpo sabia o que estava acontecendo muito antes de você admitir, porque ele não mente. Ele sente, ele registra, ele expressa o que a mente tenta censurar. Aprender a escutar o corpo é um ato de maturidade emocional. É entender que ele não é um obstáculo, é um aliado, que ele não está contra você quando adoece, está tentando te salvar.
que cada sinal é um convite para olhar para dentro, para perguntar: o que está doendo em mim que eu ainda não nomeei? Pode ser cansaço emocional, pode ser frustração engolida, pode ser a ausência de sentido gritando em silêncio, mas seja o que for, ele está ali. E se você escutar com sinceridade, vai perceber que o corpo não quer te parar. Ele quer te devolver para você mesmo. E a pergunta que fica é: até quando você vai forçar esse corpo a carregar um emocional que está pedindo socorro? Até quando vai tratar seus sintomas como inimigos em vez de mensagens? Até quando vai fingir que está tudo bem enquanto o corpo diz que não está? O caminho da cura começa quando você para de se trair em nome da produtividade. Quando você entende que estar vivo não é só funcionar, é se sentir inteiro. E para isso, é preciso escutar o que seu corpo está tentando dizer, antes que ele precise gritar mais alto. Você tenta entender, faz listas mentais, repassa o que aconteceu nos últimos dias, verifica se esqueceu algo importante, tenta encontrar um motivo, uma explicação, uma causa concreta para esse mal-estar. Será que é falta de sono? Será que é alguma carência? Será que é TPM, mudança de estação, tédio, cansaço? Você se analisa, se questiona, racionaliza o tempo todo. E nada. Nenhuma conclusão satisfatória. Nenhuma resposta que justifique o que sente. Só esse vazio que continua ali, mesmo depois de tanto esforço para decifrar. Como um quarto limpo, sem bagunça, mas onde a luz não acende. E você fica preso nessa angústia. O corpo avisa que algo está errado, mas a mente não encontra o motivo. E aí, por não entender, você invalida o sentimento, como se só fosse permitido sentir o que se consegue explicar. Mas esse é um dos maiores equívocos emocionais que aprendemos: achar que tudo o que sentimos precisa fazer sentido, que todo sofrimento precisa vir com legenda, que só é legítima a dor que pode ser provada, descrita, argumentada. Mas a vida interna não segue a lógica da razão. Ela opera em outro idioma. É simbólica, subjetiva, instintiva, e muitas vezes o que você está sentindo não é sobre o que aconteceu ontem. É sobre tudo o que você vem acumulando há anos. É sobre feridas que você aprendeu a ignorar, emoções que você engoliu, vontades que você sufocou para se adaptar. E esse vazio é o eco de tudo isso. É o reflexo de uma vida que pode até parecer equilibrada por fora, mas que está desconectada por dentro. Você pode ter sucesso, estabilidade, afeto e ainda assim sentir que algo está faltando, porque o que falta nem sempre é visível. Às vezes é sentido de pertencimento, às vezes é liberdade emocional. Às vezes é espaço para ser quem você é de verdade, sem performance, sem expectativa, sem personagem. E isso não se resolve com lógica. Não adianta procurar uma resposta linear para um problema que é existencial, porque não é sobre entender, é sobre escutar. E escutar de verdade é algo que exige pausa, exige silêncio, exige presença, coisas que a racionalização não oferece. A mente tenta resolver, o coração só quer ser reconhecido. E quando você insiste em racionalizar tudo, acaba se afastando ainda mais de si, porque transforma sua dor num enigma a ser resolvido, em vez de uma experiência a ser acolhida. E cada vez que você se cobra uma explicação que não vem, se sente ainda mais frustrado, como se houvesse algo errado com você, como se estivesse inventando coisa, sendo sensível demais, fraco, e nisso, além de sofrer, você se culpa, se corrige, se exige, tudo para não parecer vulnerável, tudo para não encarar a única verdade que importa. Você está mal. E isso basta. Não precisa justificar. Existe uma arrogância invisível na tentativa de explicar tudo com a mente. Um medo disfarçado de controle. Porque quando você entende, acha que pode resolver. Mas quando não entende, precisa sentir. E sentir dói. Sentir desorganiza. Sentir exige humildade emocional. Por isso, a lógica é tão atraente, ela dá a ilusão de segurança. Mas nenhuma lógica do mundo substitui a coragem de entrar em contato com o que dói, de se permitir chorar, mesmo sem saber o porquê, de se abraçar,
mesmo sem ter uma resposta clara, porque tem dores que não precisam ser compreendidas, precisam ser vividas. Só assim elas podem, enfim, passar. O vazio não se preenche com frases prontas, diagnósticos rápidos ou soluções racionais. Ele se dissolve quando você se permite existir como é, mesmo bagunçado, mesmo incompleto, mesmo sem saber exatamente o que está sentindo. Porque a cura não vem da resposta certa, vem do encontro com a própria verdade. Mesmo quando ela não faz sentido algum, você não está apenas triste, você está envergonhado por estar triste, porque em algum ponto da sua história, talvez na infância, talvez ontem mesmo ao rolar o feed, te ensinaram que estar feliz é uma obrigação, que quem tem saúde, trabalho e gente ao redor deve estar bem, que a vida é uma fila de conquistas e cada vitória exige um sorriso no rosto. E se, por acaso, você sente vontade de chorar no dia da promoção, de se isolar no meio de uma festa ou de apenas existir sem energia, então algo está profundamente errado com você. Esse é o peso da felicidade como imposição. Uma cobrança invisível, mas constante, que transforma a tristeza legítima em defeito de caráter. É aí que nasce a pressão emocional silenciosa. Você não apenas sofre, você sofre por sofrer. Como se sua dor fosse uma falha. Como se a vida exigisse que, mesmo em silêncio, você sorrisse. E se você não consegue, começa a se sentir deslocado. Como se todo mundo tivesse entendido o segredo que você não entendeu. Como se houvesse um manual da alegria circulando por aí, menos nas suas mãos. A felicidade, que deveria ser uma experiência interna, vira um modelo social, um padrão estético, uma performance diária. E você tenta alcançar esse estado ideal como quem corre atrás de um pôr-do-sol inalcançável. E quanto mais tenta, mais distante se sente. Essa pressão se agrava porque ela é silenciosa. Ninguém te obriga explicitamente a ser feliz, mas todo o ambiente te conduz para isso. Os sorrisos nas redes sociais, as frases motivacionais, as comparações constantes, a positividade tóxica travestida de inspiração. E quando você não consegue corresponder a isso, se retrai, se cala, se culpa, como se a sua tristeza fosse uma falha de esforço, como se fosse sua responsabilidade pessoal consertar o que sente, rapidamente, discretamente, sem atrapalhar ninguém. E nesse processo, você se afasta ainda mais de si, porque começa a fingir, a atuar, a sorrir enquanto sufoca. E essa dissonância entre o que sente e o que mostra vai te corroendo por dentro, lentamente. A felicidade virou um objetivo permanente, um estado que precisa ser mantido, validado e exibido. Mas a verdade é que felicidade real é um estado flutuante. Ela não é fixa, não é constante, não é obrigatória. Você pode viver momentos incríveis e ainda assim sentir um vazio inexplicável. Você pode amar sua família, seu trabalho, sua rotina e mesmo assim sentir que falta algo. Isso não é desvio, é humanidade, é complexidade emocional. O problema é que você não vê isso refletido ao seu redor, porque o mundo não fala das tristezas legítimas, só exibe os recortes felizes. E você, ao se sentir diferente, acredita que o problema é seu. Mas não é. O problema é o mito da felicidade obrigatória. Estar mal em meio a coisas boas não te faz ingrato, te faz vivo, porque viver é sentir. E sentir inclui sombra, inclui cansaço, inclui dias ruins em vidas boas. Você não precisa esconder sua tristeza para manter a imagem de uma vida perfeita. Você não deve se obrigar a sorrir enquanto sangra por dentro. Felicidade não é um padrão a ser seguido. É um lampejo a ser sentido. E quando você para de se obrigar a estar bem o tempo todo, começa a viver de verdade. Porque agora, você não precisa mais fingir. Pode simplesmente ser. E às vezes, ser é chorar, é silenciar, é parar. E tudo isso faz parte. Tudo isso é vida também. A felicidade verdadeira só floresce quando você não está mais tentando parecer feliz. Ela nasce no terreno da autenticidade. Quando você se permite sentir o que sente, sem vergonha, sem medo, sem performance. E se hoje o que você sente é tristeza, vazio ou cansaço, então honre isso, escute isso,
porque talvez a sua alma só esteja pedindo um tempo da obrigação de parecer bem. Você sorri, faz piada, cumpre sua rotina, posta stories, finge leveza. E por fora, tudo parece absolutamente normal. Ninguém suspeita, ninguém pergunta, ninguém percebe. Porque você é bom nisso, em parecer bem, em parecer inteiro, em parecer forte. Só que manter essa performance cobra um preço alto. Porque fingir normalidade quando tudo dentro de você está desabando é exaustivo. É como sustentar um castelo com as mãos, enquanto tudo dentro dele desmorona. E o mais cruel é que o mundo te aplaude por isso, porque ninguém enxerga a dor que você disfarça bem demais. Existe uma solidão profunda em ser funcional quando o coração está em ruínas. Você trabalha, entrega, socializa, participa, mas cada gesto é milimetricamente calculado para não levantar suspeitas. Você não quer preocupar ninguém, não quer parecer frágil, não quer decepcionar, então segura, engole, interpreta, até que isso vira o seu modo padrão. Você se acostuma a sorrir sem estar feliz, a dizer, tá tudo certo, enquanto por dentro nada faz sentido, a repetir que é só cansaço, quando, na verdade, o que você sente é um buraco onde devia haver entusiasmo. E o mais triste é que, muitas vezes, ninguém percebe não por falta de amor, mas porque você se especializou em esconder. Porque você aprendeu que demonstrar dor é sinal de fraqueza, que não pode desmoronar, que tem que dar conta, que tem que ser forte o tempo todo. E nessa tentativa de proteger os outros do seu sofrimento, você se abandona, você se nega, você se apaga, vai deixando de lado os próprios sinais para manter a imagem de que está tudo sob controle. Mas controle não é cura. E normalidade forçada é um tipo de autoagressão. Fingir estar bem quando se está mal cria um abismo entre quem você é e quem você mostra ser. E viver nesse abismo consome, drena, desgasta, porque a cada dia você precisa se reinventar emocionalmente para continuar funcionando. E quando por algum motivo você falha, quando não consegue sorrir, quando a exaustão vaza, quando o olhar entrega, vem o medo de ser desmascarado, o medo de perder a admiração dos outros, o medo de ser visto como fraco. E assim você reforça ainda mais a máscara, a performance, o personagem. Até que nem você sabe mais onde termina o fingimento e começa a verdade. Mas chega uma hora em que o corpo não aguenta, em que o emocional transborda, em que a alma pede socorro. E nessa hora, fingir deixa de ser opção, porque a dor que é negada não desaparece, ela se acumula. E quando explode, não escolhe hora nem lugar. Por isso, fingir normalidade é um jogo perigoso. Porque não há nada mais cruel do que se convencer de que não pode ser quem se é, que não pode sentir o que sente, que não pode cair. E é exatamente isso que mantém tanta gente presa no ciclo da desconexão, o medo de ser visto em pedaços. Mas é preciso lembrar, vulnerabilidade não é vergonha, é coragem. Mostrar que está mal não te faz menos digno, te faz humano. E mais que isso, te faz livre. Porque enquanto você continuar fingindo, estará aprisionado, preso à obrigação de parecer bem, de funcionar, de agradar. E nenhuma cura nasce da mentira. A cura nasce do encontro, com o que é, com o que dói, com o que pede colo dentro de você. E esse encontro só acontece quando você para de atuar e começa a se escutar, porque a única coisa mais cansativa do que estar mal é fingir o tempo todo que não está. Você está em pé, anda, fala, trabalha, cumpre prazos. O corpo está ali, operando como deveria. Você consegue levantar da cama, consegue se vestir, consegue atravessar o dia. Mas algo dentro de você está fora do lugar. Não é uma dor física, não é algo que um exame possa detectar. É mais sutil e ao mesmo tempo devastador. É como se a alma estivesse adormecida, como se uma parte de você tivesse ido embora silenciosamente, enquanto a outra ficou aqui só para manter a máquina funcionando. O corpo sobrevive, a alma não. E essa dissociação vai te consumindo aos poucos, sem ninguém notar. É uma sensação estranha, difícil de explicar. Como se houvesse um atraso entre o que você vive e o que você sente. Você vai aos lugares,
participa das conversas, responde tudo certo, mas por dentro está distante. Não tem entusiasmo, não tem cor, não tem presença. Parece que a vida virou um filme e você está assistindo à própria história como se fosse de outra pessoa. E o mais angustiante é que muitas vezes você nem se dá conta disso no começo, porque está tudo funcionando. A produtividade continua, a rotina segue, mas algo se perdeu. O prazer de existir, o brilho no olhar, o calor do pertencimento consigo mesmo. Quando a alma adoece, os sinais são silenciosos. Você começa a evitar as coisas que antes te empolgavam. Começa a inventar desculpas para não sair. Começa a se irritar com o que antes era neutro. Começa a se sentir estranho nos próprios espaços. Às vezes, sente vontade de sumir, não por drama, mas por exaustão. Não de viver, mas de viver assim, desconectado, automático, anestesiado. Porque estar vivo não é apenas respirar, é sentir, é se emocionar, é se reconhecer na própria trajetória. E quando você deixa de se sentir parte da sua própria vida, é a alma que está pedindo socorro. Essa desconexão tem nome, tem peso e tem consequência, porque quando você ignora a alma, ela adoece. E quando ela adoece, tudo à sua volta perde sentido. Os vínculos ficam frios, os dias ficam iguais, as metas deixam de ter propósito. Você até consegue continuar, mas não sabe mais por quê. É como correr numa esteira. Você se cansa, mas não sai do lugar. E esse cansaço vai se transformando em algo mais profundo, em um tipo de dor que não tem ponto exato, mas que está em todo lugar. Uma dor existencial que sufoca mesmo quando não há motivo aparente. E é nesse ponto que muitas pessoas se perdem, porque como tudo parece normal, ninguém entende, nem você. Você pensa que está apenas cansado, que precisa de férias, que é só uma fase, e até pode ser. Mas muitas vezes é mais do que isso. É uma alma adoecida pela ausência de escuta, de presença, de verdade. Uma alma que foi silenciada tantas vezes que agora não sabe mais falar. Uma alma que precisa ser resgatada com cuidado, com acolhimento, com tempo. Não com fórmulas prontas nem com conselhos rasos, mas com um reencontro profundo com quem você é, por dentro. O corpo aguenta muita coisa, mas ele não substitui a alma. Ele pode te levar até onde for, mas sem o impulso do que você sente, do que acredita, do que deseja, ele apenas sobrevive. E sobreviver por muito tempo mata em silêncio. Por isso, é preciso parar, escutar, sentir. Não para resolver tudo de uma vez, mas para começar a voltar. Voltar para dentro. Voltar para o que você deixou para trás. Voltar a existir com presença. Porque a alma adoece quando você se ausenta de si mesmo. E a cura começa quando você diz: chega, eu não quero só sobreviver. Eu quero viver, de verdade. Você não se permite quebrar, não se permite cair, não se permite errar. E, acima de tudo, não se permite sentir, porque aprendeu que emoção demais atrapalha, que sensibilidade é fraqueza, que desabar é sinal de descontrole. Então, ao invés de se acolher, você se cobra. Ao invés de chorar, você se corrige. Ao invés de dizer, estou mal, você diz, isso vai passar. E assim, vai empilhando emoções não vividas como se fossem tarefas inacabadas que você prefere ignorar. Mas elas não desaparecem. Ficam ali, esperando o momento certo para transbordar. Porque quando a autoexigência emocional vira regra, o sofrimento deixa de ser um processo natural e vira uma falha pessoal. Você se convence de que não pode se dar ao luxo de sentir tristeza, que está tudo muito bem para estar mal, que tem gente dependendo de você, que se você cair, tudo desmorona. E aí, transforma o acolhimento em obrigação, a dor em meta, o emocional em desempenho. Como se houvesse um prazo para se curar, como se fosse preciso justificar cada sentimento, com lógica, produtividade ou coerência. E nesse processo, você se desumaniza. Vira um gestor da própria dor, um fiscal das próprias emoções, tentando manter tudo em ordem quando na verdade o que você precisa é bagunçar, é deixar vir, é parar de controlar. Essa cobrança silenciosa vem disfarçada de força. Eu dou conta. Eu sou resiliente. Eu já passei por coisa pior.
Mas por trás dessas frases mora um medo profundo. O medo de perder o controle, de decepcionar, de ser visto como fraco. E por causa desse medo, você cria uma armadura, uma capa de autocontrole que parece te proteger, mas que na verdade te isola, te impede de ser visto de verdade, te impede de pedir ajuda, porque pedir ajuda para quem se cobra tanto parece fracasso, parece derrota, quando na verdade é coragem, é maturidade, é vida pulsando no peito dizendo: eu não aguento mais fingir. Você exige de si uma perfeição emocional, que não exige de ninguém mais. Olha com compaixão para o outro, mas com dureza para si mesmo. Aceita o cansaço alheio, mas chama o seu de preguiça. Entende a dor dos outros, mas se julga por sentir. E isso não é força, é exaustão disfarçada. É sobrevivência emocional. É uma tentativa desesperada de continuar funcionando, mesmo quando tudo dentro de você está pedindo uma pausa. Um abraço, um colo, um espaço seguro para desmoronar sem medo. A autoexigência emocional nasce, muitas vezes, de uma infância em que você precisou crescer rápido demais, em que sentir não era seguro, em que chorar era punido, em que ser vulnerável era perigoso. Então você aprendeu a ser forte e nunca mais voltou. Nunca mais se permitiu ser pequeno. Nunca mais se deu o direito de apenas existir sem ter que dar conta de tudo. Mas a força real não está em aguentar sempre. Está em saber quando parar, quando descansar, quando deixar doer. Porque sentir não é sinal de fraqueza, é sinal de vida. Você não precisa se curar em silêncio, não precisa acertar sempre, não precisa estar bem o tempo todo. Você pode falhar, pode desmoronar, pode sentir raiva, tristeza, medo, pode se contradizer, pode se confundir. Você é humano. E ser humano não combina com perfeição, combina com verdade. E talvez o que esteja doendo tanto agora não seja só o que você sente, mas o que você está impedido de sentir por causa dessa cobrança cruel. Então solta, abre espaço, permite-se, porque sua dor não precisa de permissão para existir, mas você precisa se permitir senti-la para finalmente se libertar. Você sente um aperto, um desconforto, uma tristeza recorrente que não tem explicação clara. E quando tenta encontrar o motivo, não acha. Não houve um evento devastador, nenhuma tragédia específica, nenhuma grande cena de dor para apontar e dizer: foi ali que tudo começou. E por isso, você duvida. Acha que está exagerando, que não tem motivo para estar tão mal. Mas o que você sente é real e pode ser fruto de algo muito mais profundo e sutil. O trauma invisível, aquele que não tem nome, que não tem data marcada, que não aparece em fotos antigas nem em diagnósticos, mas que moldou silenciosamente tudo o que você é. Existe uma forma de trauma que não se constrói em um único momento, mas em repetições pequenas e constantes. Um olhar de desaprovação, um afeto negado, uma necessidade não atendida. Uma infância em que você teve que engolir o choro, se virar sozinho, ser forte cedo demais. São experiências que, isoladas, parecem comuns, mas juntas criam um padrão: o de não poder sentir, o de não poder falhar, o de não ser acolhido. E esse padrão vai sendo internalizado até virar identidade. Você cresce acreditando que seu valor está em dar conta, em não incomodar, em ser maduro. E com isso, abandona partes de si que nunca mais voltaram. Esses traumas invisíveis são traiçoeiros porque convivem com a negação. Você pensa: meus pais fizeram o melhor que podiam. E talvez tenham feito mesmo. Mas isso não anula o impacto do que faltou, do que doeu em silêncio, do que você sentiu, mesmo que ninguém tenha notado. Porque trauma não é só o que aconteceu, é também o que você não recebeu. É o carinho que não veio, a proteção que não existiu, o abraço que foi negado quando mais precisava, e principalmente a escuta emocional que nunca aconteceu. Tudo isso vai deixando marcas invisíveis, e essas marcas, mais cedo ou mais tarde, cobram espaço para ser vistas. Você não precisa ter vivido um grande drama para carregar feridas. Não precisa ter apanhado, gritado, fugido de casa. Às vezes tudo aconteceu com calma, em silêncio, dentro de uma casa aparentemente funcional.
Mas ainda assim, você não foi emocionalmente nutrido e isso deixa lacunas. Feridas que não sangram por fora, mas que infeccionam por dentro, que se transformam em padrões repetitivos, relações onde você se anula, medo constante de ser rejeitado, incapacidade de relaxar, dificuldade em confiar, uma autocrítica devastadora. Tudo isso pode ter nascido ali, naquele tempo em que você aprendeu que não podia ser quem era, que precisava se adaptar para sobreviver emocionalmente. E agora, adulto, você vive as consequências sem saber exatamente por quê. Se sente desconectado, perdido, triste sem motivo, às vezes com vergonha de sentir o que sente, achando que está sendo dramático, mas não está. Você está, na verdade, reencontrando partes de si que foram congeladas, que ficaram presas naquele tempo em que sentir era perigoso. E é difícil, porque essas partes não voltam com lógica, não voltam com discursos, elas voltam com dor, com medo, com confusão, com resistência, porque durante anos elas foram ensinadas a se calar. Reconhecer um trauma invisível não é acusar ninguém, é antes de tudo libertar-se, é permitir que sua história seja contada com honestidade, é dar voz ao que você sempre sentiu, mas nunca teve espaço para expressar, porque só assim você pode se acolher de verdade. Só assim pode parar de repetir os mesmos padrões, de carregar pesos que não são seus, de se cobrar uma força que ninguém deveria ter tão cedo. Você tem o direito de olhar para trás e dizer: faltou, doeu, me afetou. E a partir daí começar a escrever uma história diferente, onde você não precise mais fingir que não dói, onde enfim você possa existir inteiro, inclusive com as partes que ninguém nunca viu. Você olha para sua história e, tecnicamente, tudo aconteceu como deveria. Você estudou, trabalhou, teve relacionamentos, formou laços, seguiu em frente. Mas mesmo assim, sente que algo falta, um vazio estranho, uma espécie de saudade do que você nunca viveu. Uma sensação de que passou a vida se adaptando, correspondendo, sobrevivendo, mas não vivendo de fato. E esse sentimento, ainda que difícil de nomear, tem um peso imenso, porque sem perceber, você está vivendo um luto invisível por todas as versões de si mesmo que nunca puderam existir, por tudo que você não foi, por tudo que não sentiu, por tudo que não viveu porque, no fundo, não teve espaço para ser você. Esse tipo de luto é sorrateiro. Ele não vem com lágrimas óbvias nem com rituais claros. Vem como uma melancolia crônica, uma desmotivação constante, uma dificuldade em se sentir presente. Você pode estar cercado de pessoas, realizando conquistas, cumprindo metas, e mesmo assim sentir que não está lá, que está atuando num roteiro que não escreveu. E às vezes, esse roteiro foi imposto muito cedo, quando você teve que ser forte demais, responsável demais, adulto demais, quando sua espontaneidade foi trocada por eficiência, quando suas vontades foram silenciadas pela necessidade de agradar. E sem perceber, você enterrou o que tinha de mais vivo em si, a liberdade de ser quem é. E agora, o que dói não é o que foi vivido, é o que nunca foi. É o afeto que você nunca recebeu do jeito que precisava. É a paz que nunca experimentou, porque estava sempre em alerta. É o amor que nunca sentiu, porque estava ocupado demais tentando merecê-lo. Esse tipo de dor não aparece nas fotos, não vira estatística, mas corrói por dentro, porque é difícil elaborar um luto sem memória. É difícil chorar por algo que nunca existiu, mas que deveria ter existido. E essa ausência não tem rosto. Tem ausência de brilho no olhar, de entusiasmo, de pertencimento. E quando você tenta falar sobre isso, poucos entendem. Dizem que você tem tudo, que sua vida é ótima, que você conquistou tanto, e você se cala, porque não se trata de conquistas. Se trata de conexão, de sentir que está realmente dentro da própria vida e não apenas encenando. Se trata de poder ser inteiro, sem censura, de poder existir sem precisar se encaixar. E esse luto, quando não é reconhecido, vira sintoma, vira corpo cansado, vira crises silenciosas, vira desânimo sem explicação, vira essa pergunta muda: é só isso?
Mas esse luto também pode ser um portal, um chamado para resgatar o que foi deixado para trás, um convite para honrar a criança que não brincou, o adolescente que não se expressou, o adulto que nunca se permitiu errar, não para viver o passado, mas para libertar o futuro, para dar à sua história uma nova possibilidade, a de, finalmente, ser sua, ser genuína, ser sentida, porque, enquanto você não reconhece o que não viveu, fica preso tentando preencher um vazio que não se resolve com metas ou conquistas, só se resolve com verdade. Você tem o direito de se entristecer por tudo o que não aconteceu. Tem o direito de olhar para trás e dizer, faltou, não para ficar preso à dor, mas para se libertar dela. Porque quando você reconhece esse luto, algo dentro de você começa a voltar. A alma entende que, enfim, foi vista, que não precisa mais se esconder. E é nesse ponto que começa a reconexão, não com o passado idealizado, mas com o presente possível, onde você agora pode escolher viver, não como antes, mas como nunca antes foi permitido. Você tenta justificar, tenta explicar, tenta convencer a si mesmo e aos outros de que o que sente faz sentido, de que há uma razão plausível, concreta, lógica, mensurável. E quando não encontra, vem a dúvida. Será que estou exagerando? Será que é frescura? Será que sou fraco demais? Mas a verdade é simples, crua e poderosa. Você está sofrendo. E isso já basta. Porque o sofrimento, por si só, é digno de atenção. Não precisa de currículo. Não precisa de uma tragédia assinada. Não precisa ser grande ou chamativo. Só precisa ser reconhecido. Porque toda dor ignorada se torna algo maior. Toda dor não validada se transforma em silêncio, e todo silêncio, um dia, vira sintoma. Você não precisa competir com as dores do mundo para justificar a sua. Não precisa diminuir o que sente porque alguém está passando por algo pior. Essa comparação só serve para te calar, para te manter funcional, para te convencer de que o seu sofrimento não tem espaço. Mas tem, porque ele está aí. Ele existe. Ele te atravessa, ele te consome, e você tem o direito de senti-lo, sem culpa, sem medo, sem precisar se explicar. O que você sente é válido simplesmente porque você está sentindo. Isso não é autoindulgência, isso é verdade emocional, é honestidade consigo mesmo. Negar o que você sente não te torna mais forte, só te deixa mais distante de si. Porque quando você se censura, quando se obriga a estar bem, quando tenta racionalizar o que é visceral, você se desconecta, você se trai, você se torna um estranho dentro do próprio corpo. E viver assim, em guerra com o que se sente, é uma tortura silenciosa, um tipo de solidão que não se resolve com companhia, porque não se trata de estar com os outros, se trata de voltar a estar consigo, de permitir-se existir sem precisar estar sempre bem. Você pode estar triste sem um motivo aceitável. Pode sentir angústia mesmo cercado de amor. Pode se sentir perdido mesmo com tudo organizado. Porque o que você sente não segue lógica, segue profundidade. E a profundidade da dor não se mede pela aparência da vida. Às vezes, a dor mais funda vem justamente quando tudo está aparentemente certo. Porque é nesse silêncio, nessa ausência de crises externas, que as crises internas têm espaço para se revelar. E se elas estão aí, é porque precisam ser ouvidas. E aqui está o ponto central. Você merece cuidado. Não porque sua dor é pior que a dos outros. Não porque você está quebrado. Mas porque é humano. E ser humano é sentir, é oscilar, é se perder, é adoecer emocionalmente, é pedir ajuda. Você não precisa esperar que tudo desmorone para se permitir ser cuidado. Não precisa chegar ao limite para buscar escuta. Você pode simplesmente dizer, eu não estou bem. E isso por si só já é um ato de coragem, um ato de existência. Seu sofrimento não precisa ser validado por ninguém além de você, porque é você que vive com ele. É você que sente o peso nas costas, o aperto no peito, o vazio nas madrugadas. E se dói, então é real. E se é real, então merece atenção. Você não é fraco por sentir, não é ingrato, não é errado. Você é alguém que está tentando viver apesar de tudo. E isso por si só já é imenso.
Então hoje talvez o passo mais importante não seja explicar nada, mas se olhar com gentileza e dizer: eu estou sofrendo, e isso já é motivo suficiente para cuidar de mim. Você passou tempo demais calando, tempo demais fingindo, tempo demais tentando convencer o mundo, e a si mesmo, de que estava tudo bem. Mas o corpo já não aguenta, a alma já não responde, e o coração, ele ainda bate, mas bate cansado. Porque carregar o silêncio do sofrimento é como andar com pedras no peito, invisíveis para quem olha, mas pesadas o suficiente para te afundar, pouco a pouco, por dentro. E chega uma hora em que ou você fala, ou desaba, ou rompe o ciclo do fingimento, ou continua se apagando lentamente. E talvez, só talvez, hoje seja o dia em que você decide: chega. É hora de dizer, mesmo com voz trêmula, que você não está bem, que dói, que pesa, que cansa. Romper o silêncio não é sobre ter as palavras certas, não é sobre fazer sentido, nem ter certeza do que se sente. É sobre criar espaço, um espaço seguro onde você possa, enfim, existir sem disfarce, onde você não precise provar nada, onde possa simplesmente ser, porque o início da cura começa quando você se escuta de verdade. Quando para de atropelar seus sentimentos com justificativas, quando para de se censurar com "tem gente pior", é só uma fase, depois passa. Às vezes, o que mais cura não é uma solução, é um desabafo, um choro que escapa, um "não aguento mais", dito em voz alta. Uma frase simples, mas que abre rachaduras na armadura que você vestiu por anos. Falar sobre sua dor não é fraqueza, é resistência. É romper com um sistema interno que te ensinou a calar, a engolir, a suportar. E esse rompimento pode começar pequeno, uma mensagem para alguém de confiança, um diário, uma sessão de terapia, um áudio chorado no meio da madrugada. Porque o que importa não é o formato, é o gesto de romper a cadeia do silêncio que te aprisiona. Porque enquanto você não se escuta, ninguém consegue te ouvir de verdade. O primeiro passo para ser acolhido pelo outro é se acolher. E esse passo não precisa ser gigante, precisa ser honesto. O fim do silêncio não significa gritar, significa não se esconder. Significa ter coragem de dizer que você também precisa de colo, que você também tem limites, que você também sente medo e, principalmente, que você também merece cuidado. Porque por mais que o mundo tenha te aplaudido por ser forte, quem carrega tudo sozinho não é herói. É alguém que nunca aprendeu a ser amparado. E isso pode mudar. Você pode hoje escolher começar de novo. Escolher ser visto. Escolher ser escutado. Escolher se mostrar. Não como quem tem todas as respostas, mas como quem carrega perguntas que doem. E mesmo assim, quer continuar. O começo do fim do silêncio é também o começo do reencontro com você, com aquela parte sua que ficou esquecida, abafada, negligenciada. Aquela parte que ainda sabe o que é sentir, o que é viver, o que é se emocionar de verdade. Essa parte ainda está aí, esperando que você diga: pode voltar, eu não vou mais te calar. E quando isso acontece, algo muda. A dor não desaparece de uma vez, mas ela muda de lugar. Ela deixa de ser prisão e passa a ser ponte. Uma ponte entre quem você foi obrigado a ser e quem de fato você é. E atravessar essa ponte é, talvez, o ato mais profundo de amor próprio que existe. Você precisa parar de pedir desculpas por estar mal. Parar de justificar seu cansaço, sua tristeza, sua falta de vontade. Você precisa entender, de uma vez por todas, que não estar bem faz parte da vida. Que ninguém vive em estado permanente de plenitude. Que o ser humano não nasceu para funcionar como uma máquina. E mesmo que o mundo exija performance, produtividade e sorrisos o tempo todo, sua alma tem o direito de pausar, de desabar, de respirar, de sentir. Porque estar mal não é sinal de fracasso, é sinal de humanidade. Mas para isso, é preciso algo que quase ninguém te ensinou: dar a si mesmo a permissão de não estar bem. Essa permissão não vem do outro. Não vem do psicólogo, do amigo, da família. Vem de você. É interna. E por isso tão difícil. Porque dentro de você habita uma voz crítica, moldada por anos de exigência e comparação.
Uma voz que diz que você só vale se estiver sorrindo, que só merece afeto se for leve, que só é digno se estiver forte. Mas essa voz está mentindo. Ela não nasceu com você. Foi ensinada. Foi repetida até se tornar verdade. Mas agora, você tem a chance de reescrever esse código, de dizer a essa voz: hoje eu não vou te obedecer. Hoje eu vou sentir. Hoje eu vou ser honesto comigo. Permitir-se não estar bem é revolucionário, porque rompe com o sistema emocional de controle e negação que você viveu por tanto tempo. E de início, assusta, porque você foi condicionado a não parar, a não falhar, a não chorar em público, a não demonstrar fragilidade. Mas quanto mais você reprime, mais seu corpo adoece, mais sua mente cansa, mais sua alma silencia. E é por isso que, às vezes, o maior cuidado não está em tentar resolver a dor, mas em permitir que ela exista, sem julgamento, sem correção, sem cronômetro. Você não precisa se levantar sorrindo todos os dias. Não precisa ser otimista quando tudo em você está em ruínas. Você pode ter dias nublados, pode cancelar compromissos, pode deixar mensagens sem resposta, pode simplesmente existir. Isso não te faz menos, não te diminui, te torna real, te aproxima de si. Porque quando você se permite não estar bem, cria espaço para que o bem-estar verdadeiro aconteça. Não aquele forçado que serve só para manter as aparências, mas o genuíno, que nasce quando a alma se sente em casa, em paz, em escuta. Essa permissão é o começo do autocuidado real. Não o autocuidado estético da vela aromática e da playlist relaxante, mas o autocuidado corajoso, que olha no espelho e diz: hoje eu estou mal, e tudo bem. Hoje eu vou respeitar isso. Esse tipo de cuidado é raro, e por isso tão transformador. Porque quando você se acolhe assim, com verdade, com presença, com ternura, algo dentro de você se reorganiza. A dor pode não passar imediatamente, mas ela se acalma, porque pela primeira vez não está sendo negada, está sendo vista. Dar a si mesmo a permissão para não estar bem é abrir espaço para a cura. É dizer: eu não sou perfeito, eu não dou conta de tudo, e tá tudo bem com isso. Porque nesse espaço honesto nasce a leveza real. Aquela que não depende de circunstâncias externas. Aquela que vem quando você se autoriza a ser inteiro, inclusive nos dias em que tudo desmorona. E se hoje for esse dia, então permita. Permita-se sentir. Permita-se parar. Permita-se existir sem cobrança. Porque você não é menos digno por estar mal. Você é, exatamente por isso, profundamente humano. Chega um momento em que você percebe que passou a vida se colocando em segundo plano, e se preocupou demais em não decepcionar os outros, em agradar, em manter tudo sob controle, em ser forte, em ser útil. E nessa trajetória silenciosa de doação, você se esqueceu. Foi se afastando de si em nome de vínculos, responsabilidades, promessas. E agora, algo dentro de você começa a gritar: e eu? Quando vai ser minha vez? Quando é que eu me escolho? Quando é que eu me torno importante para mim? Tornar-se importante para si mesmo não é egoísmo, é resgate. É um reencontro com a dignidade emocional que talvez você nunca tenha aprendido a cultivar, porque muitas vezes ensinaram que se cuidar era frescura, que se priorizar era arrogância, que pensar em si era falta de amor. E você acreditou, você cresceu achando que só teria valor se fosse imprescindível para alguém, que sua existência precisava ser útil, funcional, conveniente. E agora, adulto, sofre cada vez que tenta se colocar em primeiro lugar, porque acha que está traindo alguém, quando na verdade está pela primeira vez sendo leal a si. E ser leal a si dói no início, porque te obriga a romper com velhas versões, te obriga a rever relações, te obriga a estabelecer limites, te obriga a dizer não, onde antes você sempre disse claro. Mas é nesse incômodo que nasce o renascimento, porque quando você se torna importante para si mesmo, começa a escolher com mais critério. Escolhe com quem gastar sua energia. Escolhe o que silenciar e o que expressar. Escolhe parar de mendigar migalhas emocionais e passa a exigir presença, reciprocidade, verdade. E tudo isso começa com um gesto interno,
o de se olhar e dizer com firmeza e afeto: eu importo. Importar-se consigo é escutar os próprios limites. É parar de se violentar em nome da rotina. É sair do automático e perguntar: o que eu quero? O que me faz bem? O que eu preciso agora? São perguntas simples, mas que mudam tudo. Porque te tiram do papel de espectador e te colocam no centro da sua própria vida. E é aí que a mágica acontece. Porque pela primeira vez, você não está esperando que o mundo te salve. Está se salvando. Está dizendo: eu não posso controlar tudo, mas posso me cuidar. E isso já muda o jogo. E talvez nesse momento o que você mais precise não é de respostas, é de presença, sua própria presença. Sentir-se acolhido por si mesmo, ser o colo que sempre buscou, ser o abraço que ninguém te deu, ser a coragem que faltou. Quando você se torna importante para si, entende que não precisa mais esperar permissão para existir com verdade. Você se autoriza, você se sustenta, você se vê. E isso muda absolutamente tudo, porque quem se vê não se abandona mais. A vida muda quando você para de pedir espaço e começa a ocupar o seu lugar. Quando entende que o mundo pode até não te aplaudir, mas você pode, e deve, e merece, porque não há cura sem protagonismo. E protagonismo começa assim, quando no meio do caos, você respira fundo e escolhe se cuidar, escolhe se escutar, escolhe finalmente ser importante para si mesmo, porque ninguém pode viver a sua vida por você, e ninguém pode te amar melhor do que você. Você se pega exausto, irritado sem motivo, com vontade de sumir, com dificuldade de concentrar, de dormir, de sentir prazer em coisas simples, e logo vem aquele pensamento automático: eu tô fraco, eu tô mole, eu devia ser mais forte. Mas o que você chama de fraqueza é na verdade um pedido urgente, profundo, silencioso. A sua alma está pedindo socorro, ela está cansada de ser ignorada, cansada de funcionar sem ser escutada, cansada de carregar pesos que não são seus, cansada de manter uma aparência que não representa mais quem você é. E toda essa exaustão que você sente não é defeito, é alerta. A sociedade nos ensinou que fraqueza é chorar, que fraqueza é cansar, que fraqueza é pedir ajuda. E por isso, você aprendeu a camuflar, a sorrir quando queria desabar, a dizer tá tudo bem quando estava à beira de colapsar. E com o tempo, você virou mestre na arte de fingir que está forte, mas por dentro, seu corpo treme, seu peito aperta, sua mente grita, porque não é possível viver em estado de guerra emocional sem pagar o preço. E agora, o que você chama de queda, talvez seja, na verdade, a tentativa do seu sistema interno de te salvar, de te trazer de volta, de te lembrar que você não é máquina, que não nasceu para suportar tudo calado. Não é fraqueza precisar de ajuda. Fraqueza é se recusar a sentir, é viver anestesiado, é continuar num caminho que te adoece só para manter a imagem de forte. Isso sim, é autotraição, porque força real não está em aguentar tudo, está em reconhecer quando não dá mais, está em se permitir parar, respirar, pedir colo, dizer eu não aguento sozinho. Essa é a verdadeira coragem, ser honesto consigo. Admitir que por trás da eficiência, do bom humor, da força, existe alguém que está pedindo, mesmo que em silêncio, cuida de mim. E essa alma que pede socorro não quer soluções rápidas. Ela não precisa de respostas prontas, de fórmulas de superação, de frases motivacionais vazias. Ela quer presença, ela quer escuta, ela quer espaço para ser quem é, com todas as contradições, com todos os sentimentos negados, com todos os pedaços esquecidos. A alma pede socorro quando você se desconecta tanto de si que nem percebe mais do que gosta, do que precisa, do que sente, e ela te chama através do corpo, através da mente, através do cansaço, porque é o único jeito que encontrou de ser ouvida. E aqui está a verdade que ninguém te contou. Sentir não é sinal de fraqueza, é sinal de que sua alma ainda está viva, ainda tem fome de sentido, ainda quer existir com verdade, ainda tem esperança de ser resgatada. E se ela está gritando agora, escute, não se distraia, não fuja, não se corrija, só escute.
Permita-se sentir tudo o que vier. Permita-se desmoronar, porque às vezes a única maneira de se reconstruir é se deixando cair. Não para se perder, mas para se encontrar, enfim, em um lugar mais sincero, onde você possa ser inteiro, onde não precise mais fingir força, quando na verdade o que precisa é acolhimento. Você está ali, em movimento, fazendo o que precisa ser feito. Acorda, trabalha, responde mensagens, dá risada em momentos certos, e ainda assim, sente um vazio que não sabe explicar, como se estivesse vivo só por fora, como se seu corpo tivesse presença, mas sua alma estivesse em modo avião. Você respira, mas não sente. Você fala, mas não se ouve. Você existe, mas não habita mais a própria vida. E com o passar do tempo, esse estado de dormência vai virando regra, e o que antes era incômodo vira costume. Até que você olha ao redor e pensa: minha vida está aqui, mas eu não estou mais nela. Esse é o peso de viver sem se sentir vivo. Um tipo de morte emocional em que nada parece fazer sentido, ainda que tudo esteja no lugar. Um emprego estável, uma rotina funcional, até momentos de lazer. Mas nada te atravessa, nada te preenche, nada te desperta. E isso te confunde, porque tecnicamente está tudo bem, mas você sabe que não está. Porque viver, de verdade, é mais do que estar em pé. É mais do que marcar presença. Viver é se sentir conectado. É olhar para dentro e reconhecer quem está ali. É sentir prazer, dor, medo, esperança. E não apenas atravessar os dias como quem cumpre tabela, mas quando essa desconexão se instala, a vida vira um teatro. Você ensaia as reações, reproduz gestos, imita quem você já foi, mas sente que tudo está morno, que falta alguma coisa essencial, e talvez o que falte seja exatamente você, a sua essência. Aquilo que foi engolido por anos de autocobrança, de repressão emocional, de sobrevivência. Porque quando você vive em função dos outros, do que esperam, do que precisam, do que projetam, é fácil se perder de si. É fácil deixar de viver e apenas continuar. E viver assim pesa. Pesa porque não tem cor. Pesa porque não tem alma. Pesa porque, no fundo, você sabe que poderia ser mais. Não no sentido de produzir mais, mas de sentir mais, de se emocionar, de se pertencer. E essa ausência silenciosa te cobra caro, tira o entusiasmo, diminui o brilho, destrói a vontade de criar, faz você pensar que talvez a vida seja só isso e te convence a parar de buscar mais. E é aí que o perigo mora, quando você começa a achar que essa existência apática é o máximo que pode ter. Mas não é. Viver é outra coisa. Viver é presença, é conexão, é verdade. Viver é ter dias ruins e, mesmo assim, sentir que eles são seus. É ter crises, mas sentir. É chorar e saber que aquilo tem uma raiz. É se olhar no espelho e reconhecer alguém ali. E esse resgate não vem de fora. Não vem com um novo trabalho, um novo amor, uma nova rotina. Vem de dentro, do momento em que você decide que não vai mais aceitar só existir, que não vai mais se anestesiar em nome da normalidade, que não vai mais continuar sendo espectador da própria jornada. Você não precisa de uma grande revolução externa. Precisa de um reencontro interno. Um gesto de coragem que diga: eu quero voltar, quero me sentir de novo. E esse processo pode ser lento, sim, pode ser doloroso, mas é real. E a vida, quando começa a ser vivida de verdade, não volta atrás. Porque sentir, mesmo que doa, é infinitamente mais leve do que viver carregando o peso de uma existência vazia. Você não precisa continuar vivendo assim. Não precisa aceitar a apatia como destino, nem o vazio como rotina. Existe uma saída, mas ela não é mágica, nem imediata, nem vem embrulhada em promessas prontas. Ela começa de um lugar muito mais simples e muito mais difícil: o reconhecimento. Reconhecer que algo não vai bem. Reconhecer que o cansaço não é só físico, que o desânimo não é preguiça, que a tristeza não é drama, que o que você sente é real, legítimo, urgente, e que continuar ignorando esse grito silencioso só prolonga o sofrimento, porque não há transformação possível enquanto você finge que não há dor. Esse reconhecimento não é sobre entender tudo,
Não é sobre ter um diagnóstico nem encontrar uma explicação perfeita. É sobre olhar para si com honestidade e dizer: eu não estou bem. Essa frase, quando dita de verdade, tem poder, porque ela rompe com o ciclo da negação. Ela abre a porta para a escuta, para o acolhimento, para a mudança, e é a partir dela que o caminho começa a se desenhar. Talvez com pequenos passos, uma conversa com alguém de confiança, uma pausa no ritmo alucinado, um pedido de ajuda, um início de terapia, ou apenas um momento de silêncio em que você se permite sentir, sem julgamento. E não, isso não significa que tudo vai se resolver de uma hora para outra. Não significa que a dor vai desaparecer com um estalo, mas significa que você parou de lutar contra si mesmo, que decidiu, ainda que com medo, se posicionar a favor da sua alma. E isso já muda tudo, porque quando você deixa de ser inimigo do que sente, começa a trabalhar a favor da própria cura. Começa a ouvir o que dói, começa a perceber o que falta, começa aos poucos a voltar para dentro de si, e esse retorno é o primeiro respiro depois de muito tempo submerso. Reconhecer não é fraqueza, é o contrário, é coragem, é maturidade emocional, é dizer: chega de sobreviver, eu quero viver. Mesmo que viver, agora, signifique apenas parar, apenas respirar, apenas existir sem cobrança. Porque a saída muitas vezes não começa com grandes movimentos, começa com um gesto interno de validação. Começa quando você escolhe não fugir mais. Quando você olha no espelho e, em vez de se julgar, se acolhe. Quando entende que não precisa mais continuar no automático, que pode e deve fazer pausas, rever caminhos, se escutar, recomeçar. Existe saída, e ela não está lá fora. Não está na próxima conquista, nem na próxima distração. Está aí dentro, no lugar onde mora sua verdade. Onde suas dores pedem escuta, onde seus sentimentos mais incômodos só querem ser reconhecidos. E quando você os olha com compaixão, algo dentro de você começa a se reorganizar, começa a lembrar quem você é, além da performance, da função, da aparência, começa a recuperar o direito de sentir, de escolher, de existir com autenticidade. E talvez hoje, agora, neste exato momento, você esteja pronto, pronto para não fugir mais, pronto para dizer: eu vejo minha dor. E a partir de agora, ela não vai mais ser minha inimiga, vai ser meu ponto de partida. Porque reconhecer é isso, não é o fim da dor, é o início da possibilidade. E toda possibilidade começa quando você finalmente se permite ser inteiro,